A pecuária leiteira é parte fundamental do agronegócio nacional e está presente diariamente na mesa dos brasileiros. Em 2025, tivemos um marco histórico com a captação de 27,5 bilhões de litros de leite no país. No entanto, o aumento dessa demanda produtiva traz um alerta urgente: como produzir mais, exigindo menos do nosso planeta? É nesse cenário de desafios climáticos e busca por preservação que a ciência entra em campo. A genética tem se provado uma ferramenta poderosa para reduzir impactos ambientais e criar rebanhos ecologicamente mais eficientes. Hoje, vamos conversar com Henrique Barbosa Roper, médico veterinário e coordenador de serviços técnicos da Zoetis, sobre como a tecnologia e a genética estão pavimentando o caminho para uma pecuária leiteira verdadeiramente sustentável. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, a ciência aliada à preservação ambiental e os rumos da sustentabilidade na pecuária leiteira. Olá, Henrique, seja muito bem-vindo. Tudo bom com você? Olá, Renato, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pelo Tudo convite jóia. aí. Imagina. E, Henrique, para a gente iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sua atuação profissional. Certo. Muito bem, eu me chamo Henrique Barbosa Rupper, eu sou coordenador de serviços técnicos dentro de uma pasta específica na Zoetis, especificamente a pasta de genética e sanidade animal. A Zoetis hoje é uma empresa líder, né, em saúde animal no mercado, com mais de 70 anos de mercado, tem uma linha bem específica de produtos, antibióticos, anti-inflamatórios, vacinas, né, modelos de predição, diagnóstico, e a pasta de genética vem muito nisso, né, nesse pilar de predição e diagnóstico, é o que a gente também vai conversar um pouco aqui. Eu sou de formação médico veterinário, né, e já estou há mais de 13 anos formado, atuando basicamente com o setor da bovinocultura. Perfeito, Henrique. E o setor leiteiro, ele bateu recorde de captação no Brasil. Como que a genética ela ajuda a equilibrar essa alta necessidade de produção com a urgência da conservação ambiental? Excelente. Essa ideia, né, da produção de leite, o aumento da produção de leite, ela já vem há muito tempo, né, transcorrendo, não foi algo da noite para o dia. O melhoramento genético, né, ele vem transcorrendo por vias de vários conselhos de raças específicas. A holandesa é hoje a raça que mais hoje nós temos os plantéis produtivos. Essa raça ela veio pouco a pouco trazendo melhorias no sentido, né, de trazer mais leite no ambiente que ela está. Então, a genética ela é muito isso, né? Primeiramente, eu sempre gosto de alicerçar esse conceito que o animal ele vai expressar um potencial genético se a gente tiver uma condição de meio adequada. Então, a gente primeiramente teve arranques em genética e, ao mesmo tempo, o meio teve que ser aprimorado. E o que eu falo que é o meio? As condições de nutrição, uma melhor dieta, as condições de conforto, uma cama adequada, ventilação, espaçamento, né, área para esse animal também ter uma boa relação ali entre o seu grupo, né, e também poder ir mais fácil ao coxo, ao bebedouro, entre outros quesitos. Então a gente teve um avanço aí nos últimos 50 anos, muito acentuados, relacionados basicamente ao avanço genético, né, como a gente conseguiu traçar, né, melhor geneticamente animais produtivos, e esse arranque veio sendo mostrado na vida real da fazenda, porque a gente teve condições de ambiente apropriada, né. Ao mesmo tempo, as fazendas elas vêm se tornando cada vez mais tecnificadas e intensificadas. Foi uma demanda de mercado, né? A gente precisa alimentar a população. O leite é um alimento extremamente importante, né, na nutrição humana e também de outras espécies, riquíssimo aí, sem falar de detalhes nutricionais, né, mas extremamente importante para que a gente tenha aí os minerais, né, a água, as proteínas e agora ainda mais com a leva, né, e a pressão de mercado que vem para um produto que tem um teor de proteína interessante.
e os seus derivados, né? Então a gente fala de um mercado em ascensão, uma cadeia estratificada de leite que vem cada vez mais sendo puxada pelo mercado, pelas pessoas, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar, esses produtos, eles também, né, vindos lá de uma propriedade, eles respeitam condições mínimas de sustentabilidade, né? Como esses animais impactam, né, o solo, a água, o ar, e também não só isso, né? Como a eficiência da fazenda, a gente vai falar muito, né, no transcorrer aqui da conversa, como a genética tem contribuído em trazer eficiência e modelos que os animais estão, né, que vão realmente contribuir para, né, um ambiente mais saudável, né, uma água mais potável, um solo menos poluído e assim por diante. Uhum. Perfeito. E, Henrique, muito, acho que, né, ao longo aqui dos anos se fala na questão das emissões de gases de efeito estufa e principalmente das emissões vindo aí da pecuária, né? Mas os dados eles têm apontado uma redução de até 12,7% na intensidade dessas emissões de metano. Então, eu queria que você falasse biologicamente, né, e geneticamente, como que é possível fazer com que uma vaca ela emita menos gases de efeito estufa? Muito bem. Esse é um ponto bem delicado da gente falar, porque as pessoas às vezes ficam falando, nossa, a vaca ela realmente é um potencial emissor, né, de metano. E a cadeia em si, ela envolve 1000 fatores, né? A gente tem a plantação, que sequestra, que isso é utilizado para alimentação e o animal produz, né? E o quanto isso, no final, essa matemática, ela realmente está sendo negativa, né? E falando no animal em si, a vaca, ela é um animal, né, poligástrico, a gente tem 4 estômagos ali, né? São 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro. E nesses 3 primeiros estômagos acontece a fermentação. Como a dieta do animal é basicamente fibras, né, vegetais, plantas, essa fermentação ela gera, né, por consequência de ação de bactérias, gases, e no qual a gente está tratando aqui basicamente o metano. Então a vaca ela elimina esse gás no processo de fermentação biológica ali do rumen, pela eructação. Né, esse animal ele libera esse gás para o ambiente. E a Zoetis conduziu o estudo com mais de 13.000 vacas em 11 rebanhos nos Estados Unidos, para começar a traçar e entender se realmente isso é uma realidade e se realmente as vacas elas são vilãs, né, do sistema. E muito interessante a gente comentar desse papel, né, desse estudo. O que seria isso? A Zoetis ela traçou geneticamente esses animais e nós temos um índice que se chama DWP, Dairy Wellness Profit, que é um índice de rentabilidade econômica, o quanto esses animais estarão em bem-estar. É um índice bem consagrado nosso que engloba diferentes traços. Traços que são deles geneticamente relacionados à produção, à composição, à fertilidade, ao bem-estar animal, à longevidade e à fertilidade. E esse índice, né, que a gente traça, o DWP, ele foi a nossa métrica fundamental para saber no rebanho quem são os animais melhores e quem são os animais menos eficientes ou, vamos falar, piores. Né? Ou seja, existe como, dentro de um rebanho, de uma população, nós separarmos aquelas que são melhores para o meio ambiente e aquelas que são piores para o meio ambiente? Sim, existe traços genéticos para isso. E o DWP veio com essa fundamentação. Então, foi feito, né, um estudo, a gente tirou o pelo das vacas, foi levado ao laboratório, extraído o DNA, e foi feita uma leitura desse código genético e os traços que a gente acabou de comentar, e a gente conseguiu separar grupos, as top 25% e o fundo 25%, as piores 25%. E aí, a Zoetis colocou dentro dessa conta, né, desse entendimento, contratou um pacote, né, estatístico, um software, que hoje é muito consagrado dentro dos Estados Unidos pelas questões de sustentabilidade, que se chama RUFAS. É um software que vai simular vacas, né, individualmente, e suas rotinas, e os seus eventos diários. Então eu tenho um modelo matemático computacional que simula uma fazenda. E eu consigo entender o quanto uma vaca consome, produz de esterco, eructa, produz de leite e etc. Então eu tenho já uma predição matemática para isso já. E esse modelo é internacionalmente reconhecido. Então o que a gente fez? Colhemos os dados da fazenda, das vacas, dos animais,
colhemos os dados genéticos desses animais e usamos o modelo. Quando isso foi feito, a gente constatou que, juntando todas essas informações, que as vacas melhor, né, no caso de 25% melhores, no índice das OETs, o DWP, elas produziam mais leite, 9,2% a mais de leite comparado ao grupo menor, menos eficiente. Ao mesmo tempo, aí o ponto-chave aqui da questão, né, elas emitiam mais ou menos metano. Elas emitiam o mesmo tanto, igual, muito parecido, tá? Henrique, mas você não falou que as melhores, né, seriam mais eficientes? Aí que vem o pulo do gato. Exatamente, por que esses animais eles vão ter uma intensidade de emissão de metano menor? Aí eu estou mudando o termo. Eu não estou falando que elas emitem menos, elas emitem a mesma coisa, mas elas têm uma intensidade de metano menor. O que é essa questão da intensidade? É o quanto aquele animal produz de leite na mesma emissão de metano, mas também o sistema é mais eficiente na reposição dos animais. Para vocês contextualizarem isso, às vezes, né, as pessoas não têm ideia dentro de um rebanho de leite. As vacas elas vão produzindo em diferentes lactações, né, ano a ano, produzindo bezerras, né, produzindo leite, e uma hora essa lactação encerra, ela vai parir novamente, assim por diante. E chega um momento que esse animal, às vezes, por algum critério, ele vai ser descartado, um critério reprodutivo, um critério de saúde, ele vai ser retirado do rebanho. E, obviamente, para o sistema continuar produzindo, eu tenho que ter uma reposição, uma entrada de animais. Então, aqui que veio a questão da intensidade de metano. Por que as vacas top 25, elas têm uma melhor eficiência ou uma menor intensidade de metano? 12,7% a menos aí. Porque além de delas produzirem a mais leite, esse sistema, essas vacas, elas entregaram elas ficam mais no rebanho, mais saudáveis e precisam de menos animais para repor elas. Então vejam, na cadeia ela entregou mais, foi mais rentável e necessariamente ela ficou mais, foi mais saudável e não precisou vir uma novilha lá atrás para substituir ela. Então, se eu estou contando menos animais para substituir ela, eu também estou retirando esses gases que são deletérios ao ambiente. Então, aqui entra o ponto, ser mais produtivo e também repor menos animais. Perfeito, interessante essa questão aí, Henrique. E além do metano, acho que esse estudo ele mostra também uma queda média de 9,5% na intensidade de nitrogênio. Qual que é o impacto ecológico direto desta redução para o solo e para os lençóis freáticos das fazendas também? Excelente. Foi feito nesse estudo também o entendimento do lençol freático, do solo, né, e se percebeu quanto esses animais top 25% DWP contribuíam com fósforo, nitrogênio e sólidos voláteis para o ambiente, né, principalmente falando solo e água. Até esse estudo, Renata, surgiu na necessidade e na imposição da sociedade em ter uma água mais palatável, uma água mais com características, né, específicas e menos poluída. Nos Estados Unidos a gente tem já essa questão bem intensificada da qualidade da água, né, e a gente sabe que, obviamente, o setor agropecuário pode ali, né, na sua produção, alterar esses constituintes. E essas vacas mais eficientes, elas entregaram, né, uma quantidade menor de nitrogênio, 9,5%, desculpa. E nesse caso, o que isso impacta? O sistema da agricultura, da produção leiteira no Brasil, ela está muito atrelada à agricultura, né? Então a gente tem animais produzindo leite, que liberam também, né, esterco, esse esterco também é utilizado na lavoura, né? E o ciclo se fecha, a lavoura produz o alimento para a vaca. E assim, a gente entra aí na questão do nitrogênio, né? Como a gente vai interferir impactando menos esse solo com um composto que em excesso também pode ser prejudicial. Prejudicial no sentido não só da agricultura, mas também para a água, né? Então, a gente já pensou que animais mais eficientes também liberam menos esse composto e o solo que vai receber o esterco ali depois, em consequência do sistema, também vai receber menos nitrogênio. Correto. E há um mito, né, de que a sustentabilidade e a alta produtividade, elas não andam juntas. Como que esse aumento de 9,2 na produção de leite por animais geneticamente superiores, ela acaba provando o contrário? Acho que um pouco até no que você tem falado, Henrique.
isso é fundamental e eu acho que é uma das alavancas primordiais para os nossos produtores, para as fazendas, começarem a traçar geneticamente os seus animais. Enquanto a gente não enxerga uma ferramenta para realmente separar esses animais superiores, porque muitas vezes nós temos lá um animal que produz 20 litros, 30 litros, 40 litros de leite dia, né? E a gente, por essa balança do leite na realidade de ordenha, a gente já fala, esse animal é o superior e aqueles lá são as vacas inferiores, né? Mas, geneticamente, pode ser que eu tenha um animal muito bom, geneticamente, mas na condição que ele está de meio, esse animal não consegue expressar. E se eu desse mais condição de meio, naquela boa condição genética, eu teria mais leite. Então vejam, a eficiência que a gente está dizendo aqui é um animal basicamente comer menos ou mesmo tanto que outras que são menos eficientes e entregar mais leite no tanque. Ela converte mais. Então é como se eu comesse aqui, né, 500 gramas de um prato de refeição e ao longo do dia eu entrego mais eficiência no meu trabalho, né, mais, né, construção muscular, enfim, né, pensando aqui nós humanos. Uhum. Na vaca, nós queremos, isotecnicamente pensando, que o animal ali reduza o seu consumo para também eu tirar, né, um dos maiores gargalos de custo dentro da produção, que é a nutrição, e também faça o quê? Me entregue maior resultado dentro do tanque, dentro do leite que vai ser fornecido ao laticínio. E não só isso, né, compostos do leite, porque hoje a indústria também pede isso, gordura e proteína. Então, a vaca eficiente, a gente consegue hoje mapeá-la por meio dos testes genômicos. E ela é eficiente porque ela vai trazer geneticamente uma condição genética, um mérito genético superior para essa característica. E se eu forneço um ambiente para ela, esse resultado vem. Tá? E já que a gente está falando aqui de eficiência alimentar, né, ela é um dos pilares aqui modernos, né, no que a gente fala em termos de sustentabilidade, na questão de ecologia. E de que maneira os animais que transformam melhor os nutrientes, eles reduzem o desperdício e o impacto ambiental por litro de leite? Excelente. Eu acho que esse é um dos pontos primordiais. A gente acabou falando de animal aqui até agora, né? A vaca em si, a digestão da vaca, o mérito genético desse animal, superiores e inferiores. Ao mesmo tempo, como eu acabei de comentar, a nutrição, né, o que a gente tem que produzir para essa vaca se alimentar é uma tarefa pesada ao longo do ano. A gente tem que planejar a lavoura, a gente tem que planejar a quantidade, né, que esses animais irão comer, conforme o número de rebanho vai crescendo, a produção desse animal também vai alterando. E também a gente tem que pensar que existem sazonalidades, né? A gente está passando por alterações climáticas diversas e que geram uma imprevisibilidade do que pode acontecer. Tem períodos de seca maior, períodos de chuva maior, e isso também altera a produção de grãos e forragem. E aí a gente começa a ter essa questão muito em pauta, porque é uma realidade nas fazendas que o planejamento nutricional às vezes não vem por conta desses imprevistos. Então eu precisava de X toneladas de silagem e no final das contas eu tenho X menos uma quantidade. E isso gera uma certa preocupação. E é aí que vem, e claro, né, eu não preciso nem falar que isso é o gargalo maior econômico de uma fazenda, porque o custo de se produzir alimento é alto, muito alto, né? E boa parte desse serviço é terceirizado, na maior parte das fazendas que a gente tem hoje. Então a gente pensa o seguinte: se uma vaca ela é eficiente na conversão alimentar, ela come menos, mas me entrega mais produto, mais leite e com boa composição, este animal ele tem que permanecer no rebanho. Eu tenho que melhorar e entender essa genética desses animais. Se eu considero todos esses animais como iguais na conversão alimentar, eu não sei estratificá-los, aí já fica um pouco mais complicado. Eu sempre vou começar a rodar na mesma roda, né, pensando no mesmo looping. Opa, quem são os melhores? Como eu vou melhorar isso? Não vou saber, eu não tenho essa métrica. E realmente os animais eles têm essa métrica de melhor conversão e seria muito importante também entendê-lo para que eu realmente trace, né, os animais, quem são os mais eficientes. Correto. E a Zoetis ela anunciou uma redução de 18,1% na taxa de reposição do rebanho. Pensando também em ecologia, o que significa para a natureza ter vacas com uma longevidade produtiva maior? Muito bem.
Quando eu falo de longevidade produtiva, eu estou falando em animais que vão permanecer longevos, né, por mais tempo dentro do rebanho. Ou seja, uma vaca que ela consegue se permanecer no rebanho saudável, sem problemas de casco, sem problemas reprodutivos, como a metrite, né, sem problemas de mastite, né, porque são infecções que acontecem na glândula mamária, sem problemas decorrentes ao parto ou periparto, esse animal ele tem uma tendência maior em permanecer, né? Então, se, Henrique, existe algum parâmetro genético que fale sobre esses traços, sobre um animal que tem uma menor predisposição à doença? Sim, existe, tá? Já existe nos humanos também isso já há algum tempo, a gente consegue traçar nossos traços relacionados à saúde, doenças cardíacas, doenças digestivas, e também isso já temos esse diagnóstico, essa predição para os animais. Então, imagine a gente conseguir entender, e o DWP das UETs faz isso, né, a gente consegue entender a saúde dessas vacas, o quanto elas são mais saudáveis no mesmo ambiente. O quanto elas vão conseguir ficar mais, né, porque elas estão mais saudáveis e também eficientes. Né? E quando a gente pensa em longevidade, elas estão ficando mais durante as lactações, a gente começa a pensar assim, então, por que eu vou repor ela se ela está ficando mais? Eu posso continuar com ela e ela tem um alto desempenho. E a gente sabe que a vaca em si, ela começa a se pagar a partir da segunda lactação. Então, o que é isso? A bezerra nasceu, eu dei todo o fomento para essa bezerra crescer, essa bezerra virou uma novilha e entra em estado reprodutivo, eu investi, até esse momento inicial, vamos falar os 13, 14 meses de vida, esses animais eles não entregaram leite no tanque. A gente está criando esse animal, né? A gente está recriando e fazendo com que ela chegue à idade produtiva. Até então ela não pagou a conta. Assim, dá para entender que ela não trouxe caixa, né, para a fazenda. Quem está trazendo caixa é a vaca. Se elas ficam mais tempo lá e precisa de menos recria entrando, eu posso vender esses animais, eu posso, né, intensificar lá o meu critério com as vacas. Eu estou trazendo aí uma menor reposição. Então a reposição é isso. O animal fica mais tempo, eu não preciso trazer tantas novilhas no lugar daquela vaca para manter o leite. Então, no nosso estudo, a gente entendeu, e no modelo matemático do Rufus, uma reposição menor de 18,1% de novilhas entrando a menos para repor esse rebanho. Isso aqui impactou na emissão de metano também. Então, a gente também, no modelo matemático, concluiu que essa menor reposição contribui com 2,5 a menos no CO2 equivalente, que é a conta que a gente faz também para o metano. Então, vejam como a vaca lá, que também é sustentável, porque ela produz mais leite, mesmo emitindo a mesma quantidade de metano, ela mais saudável fica mais e não precisa de reposição. E assim, a gente também tem uma outra redução de metano. É interessante. E, Henrique, quanto tempo normalmente uma vaca fica produzindo? A gente tem, numa média, né, animais que vão permanecer 5, 6, 7 lactações. Depende muito de fazenda para fazenda, tá? Então, tem Tá. fazenda que uma vaca ela pode ser descartada na terceira, quarta lactação? Pode, com certeza. Se ela tiver alguma doença que é crítica para o seu bem-estar, ela será tirada do rebanho, né? Então, alguns critérios vão fazer com que essa vaca saia, né? Mas os rebanhos mais saudáveis, que têm já, né, um entendimento disso, a gente quer que essa vaca permaneça mais. 6, 7, 8 lactações e assim por diante. Ou seja, uma vaca ela pode ficar produzindo de 8 a 10 anos. Né? Então ela vai ter essa idade produtiva tranquilamente. A gente ainda pretende que ela fique mais porque ela vai pagar mais a conta. Né? Se ela é descartada Sim, muito cedo, essa conta ela não fecha tão não redondo. fecha, né? Isso. Perfeito. Tá. E o aquecimento global, né, ele já afeta aqui as fazendas brasileiras. Como que a genética ela ajuda a identificar e desenvolver animais mais resilientes ao estresse térmico, né? Porque até então você está comentando e realmente faz muito sentido você analisar aí a genética do animal para que ele produza mais, para que ele tenha, né, menos doenças, impacte menos ali a produtividade. Mas também com essas mudanças que a gente tem enfrentando, a gente tem visto e tem sentido, né, uma mudança de temperatura que também acaba impactando a própria produção do leite, acredito eu. Né? Então, temperaturas mais altas, menos chuva,
tudo isso você modifica condições de produção ideal, por assim dizer, né? Então, pensando em climas ali mais severos, né, que causam ali um estresse térmico, talvez, ao animal, como essa genética ela também pode ajudar esses animais a serem mais resilientes? Muito bem. Esse ponto é muito delicado. As OETs vêm trabalhando já há bastante tempo por uma demanda de mercado. Os países tropicais e subtropicais sofrem nitidamente, não só na bovinocultura, mas também na suinocultura, na produção avícola, peixes, entre outros, né, da cadeia alimentar, né, que fomenta também aí a produção de proteína. A gente sabe que as mudanças que vêm acontecendo, né, de ambiente e aquecimento global estão afetando severamente a agricultura e a pecuária, né, e isso já, né, traciona um motor que precisamos tomar decisões. O que iremos fazer? Né? Então, na pecuária isso não é diferente. E já há bastante tempo a gente está tentando, na bovinocultura, falar assim, existe sim uma forma de a gente traçar geneticamente animais que são mais resilientes ao calor. E aqui, Renata, eu vou fazer uma pausa só para falar assim, por que eu não falo que é resistente ao calor? Porque quando a gente traz a palavra resistente, as pessoas têm o entendimento que o animal ele não vai ter nenhum problema, nenhuma interrupção, né, nenhum impacto do calor. Né? A resiliência é diferente, é uma questão mais relacionada à adaptação. Então, todos os animais eles vão ter sim, né, um impacto quando as condições ambientais de calor e umidade passarem da sua termoneutralidade. E quando a gente pensa nisso, eu quero que numa condição de ambiente mais adversa, o animal tenha condições de se adaptar. O que é o se adaptar? Conseguir controlar sua temperatura corporal por meio de mecanismos de troca de calor, né? Ofego, sudação, e esse animal ele vai se adaptar melhor. Então, bem, pensando que a vaca então tem um mecanismo biológico de se termorregular e o ambiente com que ela está, e nós estamos, Brasil, né, é extremamente desafiador, e eu não estou falando mais, né, que não existia, né, aquela segregação, aqui é mais quente, aqui é mais frio, né? Não. Hoje, Brasil como um todo, nós estamos passando por várias ondas de calor. E também umidade, que a umidade em excesso, ela prejudica a troca de calor das vacas, porque as trocas acontecem também por evaporação de água. Então, quanto mais úmido o ambiente está, pior também vai ser a eficiência de troca de calor. E aí, nesse sentido, as vacas, né, que a gente tentou traçar, né, e né, no estudo, a gente buscou, existe algum marcador genético que fale que a vaca é mais resiliente ao calor? Existe. As OETs conduziam um estudo também separado do de sustentabilidade, que conseguiu entender que os animais também têm um traço para resiliência ao calor. E também ela fez um cálculo buscando se essa resiliência está ligada à produção de leite e à fertilidade. No mercado, nós tínhamos já circulando geneticamente a questão do slick hair, que é um gene relacionado a um pelo mais curto, né? Isso também favorece a troca de calor, mas hoje a Zoetis já tracionou outro entendimento em pesquisa de como a gente consegue falar geneticamente se o animal é resiliente ao calor ou não. E aí ela traçou como régua um ITU, que é o índice de temperatura e umidade, é o índice biometeorológico, que fala que acima de 70 as vacas estão sob condição de estresse e abaixo de 70 em termoneutralidade. E assim a gente conseguiu falar, sim, agora nós temos um número que vem da predição genética, que fala que esses animais são mais resilientes ao calor. Ou seja, quando agora, estou falando agora porque o lançamento desses traços aconteceu muito recente, tá? Agora em maio, e então dentro de uma avaliação genômica eu vou conseguir entender indivíduos que estão mais preparados para as condições adversas. E será que então agora na decisão que eu tenho eu vou conseguir que esses aqui mais resistentes fiquem mais, e eu coloque touros, sêmen de touros, que também tragam essa característica, e esses animais, quando parirem, essas bezerras, elas vão ser o quê? Mais ainda tolerantes ao calor? E assim a gente consegue construir um rebanho que vai suportar, né, as condições adversas e trazer também fertilidade e produção. Correto. E, Henrique, a Zoetis ela utilizou um modelo científico, RUFAS, né, o Ruminant Farm System. Qual que é a importância para ter um modelo internacional de avaliação para medir com exatidão o impacto ecológico de uma propriedade? Falando, né, nesse âmbito de
software, de métodos, de metodologia, quando a gente trabalha com genética, a gente precisa de um representativo em número de animais, em método de análise bem robusto, bem significativo, para a gente ter uma acurácia e uma confiabilidade interessante das respostas. O Rufas, né, esse modelo que simula individualmente uma vaca, né, dentro da sua rotina de uma fazenda, né, a gente vai conseguir predizer o quanto ela come, o que ela faz, a sua rotina, a emissão de gases, esterco, etc. Me dá muita certeza e me dá muito pé no chão de falar que é uma predição acertada, né, do quanto esse animal vai emitir a menos se eu der uma condição melhor, se eu tiver uma genética melhor, se eu tiver ali uma temperatura adequada. Então o Rufas ele é um modelo internacional, certificado e acreditado para esses tipos de análise estatística e entendimento, né, da funcionalidade de uma fazenda. Então, ter esse ferramental para nós nos dá muita credibilidade que a predição ela é assertiva, que ela vem mesmo, né, a gente não vai precisar ter um volume tremendo de animais, a gente usou aqui, né, já é um número grande, né, 13 mil vacas, mas a gente talvez, numa análise de um software menos robusto, a gente precisaria de 50 mil. E qual que é a viabilidade em pesquisa de atingir, né, e pegar fazendas com mais e mais e mais vacas, né? Esse é um trabalho que eu realmente tiro o chapéu em pesquisa, porque é um trabalho complexo, e trazer essa ferramenta que tem tanta força e tanta credibilidade dentro dos Estados Unidos para um modelo de pesquisas OETs é muito interessante. Tá. E o índice econômico, né, o DWP, ele pondera vários fatores, como nutrição, saúde e reprodução. Como que ferramentas que cruzam esses dados ambientais e produtivos, eles facilitam a tomada de decisão para o pecuarista? Muito bem. Eu estava até essa semana rodando em algumas fazendas, e é muito comum o produtor, e que a maior parte dos produtores eles amam genética e querem entender os seus rebanhos e fazer as progressões genéticas adequadas, eles se sentem um pouco perdidos quando chega uma avaliação genômica, porque são muitos traços que a gente consegue levantar dentro de uma avaliação. Então, eu consigo hoje, com uma avaliação do Clarified, das OETs, o Clarified Dairy, o Clarified Dairy Plus, a gente traçar mais de 80 traços. Então, imagina receber um relatório, um Excel, por exemplo, com mais de 80 colunas. E aí eu precisar falar assim, me fala quem são os melhores. Melhor em quais características? E aí vou filtrando e mexendo. Então, isso gera uma complexidade de decisão. Quando nós introduzimos o modelo, né, o índice multi-traços, que é o DWP, o Dairy Earnings Profit, a gente conseguiu juntar em uma única coluna de dados DWP diversos traços que são importantíssimos para a fazenda. Então, os Estados Unidos hoje usam muito esse critério na seleção dos animais. O DWP hoje, atualizado 2026, ele tem 43% do seu peso em cima de qualidade de produção de leite, 14% em cima de fertilidade, 16% para uso de antibióticos, 12% bem-estar animal, vacas e bezerras e 15% nutrição de precisão. Veja a complexidade de um cálculo pegando vários traços que vai trazer uma única informação, um único número. O DWP então vai dizer o quão rentável aquele animal é, ou seja, vida produtiva vitalícia, né, um lucro para a fazenda, porque está mais saudável, mais produtivo e mais fértil. E eu olho um índice só, isso facilita muito como o produtor vai conseguir, né, ali lidar com o seu rebanho e traçar metas. Né, onde eu estou? Comparado a outros rebanhos, como eu posso estar? Né, quais os métodos eu posso intensificar minha seleção pensando nesse número? Quais são os animais superiores? E assim a gente consegue dar um norte e um encaminhamento para os nossos produtores. Uhum. E já que a gente está falando de tecnologia, Henrique, né, o desenvolvimento tecnológico, normalmente ele sempre está relacionado e atrelado a grandes indústrias, né? Primeiro que eu acho que muita gente nem imagina que as fazendas hoje em dia utilizam a tecnologia que realmente, né, ela vem sendo utilizada. Mas, de repente, aí para grandes fazendas é uma realidade. Mas e para os pequenos, né, médios e pequenos ali produtores? Como garantir que
eles também tenham acesso a essa genética para tornarem as suas terras mais sustentáveis? Excelente. Eu acho que a primeira forma da gente atingir diferentes grupos, né, de produtores, pequenos, médios, grandes, é como a gente vai comunicar essa tecnologia. Então, quando a gente fala que a gente tem traços genéticos para a sustentabilidade, para animais que realmente vão ter uma intensidade de metano menor, por serem mais eficientes, ou por também serem mais resilientes ao calor, a gente tem que fazer com que esses produtores comprem a ideia. O que isso vai agregar no sistema? Né? Então, antes de falar, né, custa tanto, eu preciso pensar o quanto o que eu vou aplicar de tecnologia na minha fazenda vai me trazer de rentabilidade. Porque às vezes o custo de um antibiótico ele é 3x, né, mas o quanto a gente consegue ter animais saudáveis com poucos tratamentos e poucas intervenções e uma efetividade na cura daquela doença. Então, é aí que está, eu acho que o grande ponto, Renata, é a gente trazer uma solução, né, trazer ali uma ferramenta genética como ferramenta tecnológica, que o produtor ele vê valor, veja o valor na sua aplicação. Então, um pequeno produtor hoje, se ele tomar a provisão de usar essa tecnologia e utilizar no acasalamento direcionado, em separar os melhores animais, né, para que continue estes no sistema, com a melhor compra de sêmen, porque aí eu consigo separar um sêmen mais caro para esse nicho de animais melhores, um sêmen menos mais barato, né, para animais com uma genética inferior. E assim eu já vou começando a mudar também a questão econômica. Então não é o preço da tecnologia, é como eu estou usando ela dentro da minha fazenda. E eu vou extrapolar isso também para as tecnologias básicas, né? Hoje, os rebanhos, independentes, precisam ser geridos. E os sistemas nossos são tecnologias que vieram cada vez mais sendo aprimorados e nós hoje necessariamente precisamos ter para gerir a entrada de animais, saída de animais, reposição de animais, produção, etc. Então toda fazenda vai empregar algum software, né? E esses softwares também vão trazer diferentes aplicações. E se o produtor não usar, não adianta o investimento. Então aqui é realmente a gente falar de novo. Preciso? Devo? Como eu vou? Hoje a bovinocultura ela já está no patamar que ninguém vai escapar da genotipagem. Todo mundo vai precisar ter essa informação nas mãos, né? E ao mesmo tempo pensar assim, eu uso, eu pago tanto e a rentabilidade, o meu retorno da solução é tremendo. Porque eu consigo, assim, otimizar meu uso de sêmen, de biotécnicas, a minha reposição, a minha venda. Se eu faço leilão, também consigo aplicar um valor nisso. Então, é diverso o ferramental, a tecnologia, ela consegue trazer uma visão, né, e uma aplicabilidade muito interessante. Uhum. E, Henrique, né, essa questão da tecnologia, né, também, mas qual que é a relação direta entre o bem-estar animal, que todos esses processos você está falando, né, às vezes alguns com uso mais de tecnologia, outros menos, só da expertise mesmo. Então, assim, qual que é a relação entre o bem-estar animal e a redução da pegada de carbono numa fazenda? Porque essa questão da pegada de carbono é algo que também é bastante discutido no meio, né? Sim. Então, como de repente a gente trabalhar pensando nessa redução ali de impacto? É muito interessante isso, porque se a gente for pensar, quando eu penso em bem-estar, o que eu estou falando por definição? É um estado do indivíduo, né? Então eu estou pensando num estado físico e fisiológico de uma vaca em se manter ou manter o seu ambiente interno constante. Henrique, o que seria isso, né? Que complexo, né? Que frase que eu não entendi nada, né? Nada com nada. É basicamente esse animal em si próprio, né? Ter as suas funções funcionando adequadamente, né? Isso é bem-estar na sua definição clássica. A gente fica pensando bem-estar, fornecer um ventilador, fornecer a melhor cama, fornecer a nutrição, mas isso são condições para que a gente tenha bem-estar. Então, a vaca em si, falando em bem-estar e falando de genética, eu quero que exista bem-estar por via da genética, por esses animais estarem mais saudáveis. Então, se eu tenho um traço genético ou traços que vão me dizer quais são os animais que conseguem estar menos doentes, para metrite, para mastite, deslocamento de abomaso, que me produzam bezerras que vão ter menos doença respiratória, diarreia e sobrevivem mais,
Eu estou falando em animais saudáveis. Eu tenho como tracionar isso geneticamente. E se o animal ele está saudável, como a gente comentou aqui, aí vem um elo com a sustentabilidade. Porque esses animais que permanecem mais no rebanho por estarem mais saudáveis e não tanto, né, sendo descartados, eu vou precisar repô-los menos. E aí já vem a primeira sacada do carbono que a gente da pegada de carbono. Se eu reponho menos, eu preciso de menos animais entrando, eu já tenho enxuguei essa pegada, né? E se eu tenho animais mais eficientes, porque eles comem menos e jogam mais leite no tanque, mesmo emitindo a mesma quantidade de metano, eu tenho uma intensidade de metano, porque tem relação com a produção de leite menor. Então veja, aqui quando eu pego o DWP e estratifico ele em superiores, eu estou pegando realmente 9,2% a mais de leite, 18,1% a menos de reposição, eu jogo menos nitrogênio no meio, eu tenho aí menos nitrogênio vindo das novilhas, porque essas vacas estão mais saudáveis, e saúde é sinônimo de bem-estar. Então a vaca tem um estado de saúde, ela tem menos doença, e é aí que entra a questão da sustentabilidade. Henrique, então tá tudo interligado, né? A partir do momento que eu seleciono melhor aquele animal, eu tenho uma produtividade maior, eu tenho menos doença, eu tenho menos uso, talvez, aí de medicamento, antibiótico, eu tenho Justo. uma otimização de recursos naturais, assim, de uma maneira geral, Mão de ali um obra, menor. com certeza. Desculpa. Até mesmo mão de obra, Renata, a gente vai usar menos, né? Pessoas intervindo nos animais, medicalizando esses animais. É verdade, é verdade. E daí você tem, então, uma otimização de recursos de uma maneira geral, além de uma, talvez, aí, maximização da sua produção, né? Exato, justamente. Então, esse ponto até, o DWP pensa muito também no uso de medicamentos, né, antibióticos, porque a gente está falando de saúde aqui, maximizando novamente outro ponto, né, a gente está reduzindo o uso de moléculas que podem também impactar ali o ambiente, né, a gente sabe que também existe essa outra interface do uso de alguns antibióticos, por exemplo, e como isso afeta o microbioma ambiental, e também, claro, né, a gente está trazendo animais mais saudáveis, que vão trazer mais eficiência em produção e também menos reposição. Tá. E de que forma, né, o uso desses dados genômicos, eles conseguem ajudar o setor leiteiro a comprovar, de fato, esse avanço todo que a gente está falando? Excelente. A gente tem um conselho, né, de melhoramento da raça, principalmente falando de holandês, mas também do Jersey, entre outros, raças leiteiras, que vem com a confiança que hoje o método, né, de avaliação genômica trouxe ao longo dos anos, porque isso é feito em forma de pesquisa, né? Eu prediz que esse animal vai me dar tanto de leite. E na realidade isso acontece. E aí foi feita a mensuração nas vacas. E ao longo desse tempo de avaliação e pesquisa, nas auditorias genéticas que foram sendo feitas, e ano a ano isso acontece, sim, nós comprovamos o que realmente traz esses softwares e essas análises são realmente, né, reais, verdadeiros, né, autênticos. Eu consigo confiar na ferramenta. Então, quando a cadeia leiteira, né, que hoje é extremamente tecnológica, entendeu isso e viu que eu posso acreditar naquele número sem pensar, a gente começou a falar assim: não, eu estou pouco produtivo, meu rebanho precisa melhorar muito ainda. Eu acredito nesse número e agora eu vou colocar touros que me tragam mais produção. Eu não tenho tanto composto de leite, com qualidade, gordura e proteína. Eu tenho touros que também me trazem isso, porque o meu número da genômica não está legal. Então, quando eu tenho um patamar, um número que eu consigo acreditar, a gente muda a história. E esses conselhos, as associações de raça olham esse número, assim como o nosso produtor, o nosso, né, próprio cliente, ele olha e ele entende que realmente onde ele está e onde ele quer chegar. E é este o valor que a cadeia hoje enxerga e a gente assim consegue trazer as evoluções ao longo do tempo. E aí, Uhum. isso é muito interessante, né? Nos últimos anos, como foi avaliado a produção de leite, né, a gente tinha rebanhos
com bastante vaca, número de vacas, quantidade de vacas. Então, a gente tem um gráfico até do CDCB que mostra a evolução ao longo do tempo das fazendas, em histórico, né, de animais. Os rebanhos eram gigantes, né? A gente tinha muitas vacas, principalmente falando de realidade americana, né? Com o passar do tempo, o número de vacas foi caindo. Eu acho que eu caí, acho que não, né? Tô aqui. Renata, me escuta? Eu escuto sim. Eu vou retomar aqui que eu acho que a minha câmera desligou. Só um minuto. Instabilidade da... Aqui. Voltou. Então, nos Estados Unidos, a gente viu um representativo de vacas que veio ao longo do tempo reduzindo. Então, rebanhos que tinham um volume alto de animais vieram pouco a pouco reduzindo o número de animais. Aí se perguntou, mas Henrique, a produção de leite não vem aumentando ano a ano? Veio. E hoje nós temos menos animais nos rebanhos, mas muito produtivos. Então, antes a gente tinha muitos animais e pouco produtivos. Agora a gente tem o inverso. E isso já é uma resposta, né, do que a gente está usando a ferramenta genética. A gente está vendo quem são esses animais, a gente mantém eles mais, a gente traciona mais biotécnicas neles. E assim essa curva vai ascensionando. Correto. E, Henrique, pensando aí nos desafios climáticos, né, para a próxima década, qual será a próxima grande fronteira da inovação genética para a conservação do meio ambiente na pecuária? O que você imagina? Olha, eu acho que eu vou falar que eu me sinto muito mais feliz agora tendo os primeiros passos de entendimento que a genômica traz sobre a sustentabilidade de uma forma tão consolidada. Isso já nos dá uma luz no fim do túnel para falar, opa, estamos aqui e precisamos melhorar. Então, o mercado vai trazer, eu acho que a lacuna, né, os desafios, vão vir cada vez mais no que nós precisaremos produzir mais para alimentar a população que só cresce, e é um desafio nosso aumentar com eficiência. Então, a lacuna eu acho que maior é essa, mas me deixa muito tranquilizado saber que o movimento do mercado e o movimento das instituições de pesquisa e as indústrias está a favor, né, do progresso em sustentabilidade. Por essa pressão mercadológica, né, de um consumidor mais consciente, essa lacuna eu acho que ela vem reduzindo. E nós teremos, claro, ferramentais para trabalhar. Já no entendimento genético, agora a gente já está tendo mais força. Né? E como a gente vai poder melhorar isso ao longo do tempo? Em alimentos que também vão ser melhores para os animais, favorecendo uma melhor conversão alimentar, trazendo animais que serão mais saudáveis, com métodos de prevenção e tratamento melhor, vacinas melhores. Então, a gente vê que essa lacuna, esse desafio, ele existe. E essa pressão vai ser muito grande porque nós precisamos crescer a produção de alimentos. Mas nós temos ferramentas para trabalhar. Então, a sua pergunta, Renata, no meu entender é o seguinte, nós vamos ter sim desafios e eles vão aumentar na pressão cada vez maior de mercado e cada vez maior das companhias da indústria de leite. Né? Mas nós temos como, né, já entender que temos ferramentas para trabalhar elas. Maravilha. E, Henrique, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Beleza. Primeiramente, né, eu gostaria de que ficasse claro aqui para vocês, com toda essa conversa, né, que a Zoetis ela vem trazer um entendimento melhor que nós estamos querendo, né, rebanhos mais saudáveis, rebanhos mais, né, prevenidos para as doenças e rebanhos que tenham características genéticas que são mais sustentáveis e resilientes ao calor. Ah, Henrique, mas como eu vou levar isso para dentro de casa? Né? Leve que você vai precisar entender como seus animais estão, né, como eles são geneticamente e quanto isso vai te trazer também de retorno. Então é uma solução, né, que o produtor ele tem em mãos disponível para poder acreditar, né, que a gente tem animais superiores e inferiores e mudar a rota que hoje os nossos rebanhos possam, né, estar caminhando. Então, como mensagem final, a gente tem ferramentas para trabalhar, né, geneticamente esses animais, no âmbito de sustentabilidade, no âmbito de eficiência e saúde, para que a gente tenha aí um ambiente, sim, mais sustentável, mais amigo, né, e do globo, e claro, poluindo menos água, poluindo menos o solo, e realmente trazendo ainda leite, proteína animal para a mesa dos nossos consumidores.
Maravilha, Henrique. Queria te agradecer pela sua participação aqui no programa de hoje e por compartilhar aí tanto conhecimento, né, conosco, que realmente eu acho que é algo que a pecuária tem feito e que acho que pouco tem se falado, né? Então, obrigado. E eu já deixo o convite aí para que você volte mais vezes. Renata, muito obrigado, obrigado a todos aqui da equipe. É uma satisfação a gente poder contribuir, trazer esse tipo de informação. Eu me coloco à disposição para também a gente ter outros tipos de conversa, tá? Mas excelente aqui o nosso momento e fico aberto também a outros questionamentos que possam surgir aí com a participação. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Henrique Barbosa Hopper sobre como a genética, a ciência e a tecnologia estão unindo forças para construir uma pecuária leiteira de alta performance e com baixo impacto ambiental. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem se interessa por meio ambiente e inovação. Nos vemos na próxima semana.